ficou lá, o disco tá É lá, isso. mas, né? Tá o registro. Eu vou te falar, eu amo É a isso. Tempestade, mas não tenho a mínima vontade que eles façam turnê desse disco, não. Eu acho que, de Também repente, não eles vejo, poderiam... Luiz, interessante. Não tenho a mínima vontade. Eu acho que, de repente, eles poderiam cantar 16, porque acho que tem a ver com espírito, tudo. Sim, incluir uma faixa, sim. Pois é, de repente, 1º de julho, né? 16 e talvez só. Eu também não vejo, não. Luiz Felipe Carneiro, para a gente encerrar, o legado da Legião, assim, o que foi de mais importante que a Legião deixou, assim, na sua opinião, obviamente, né, e tudo, como você vê esse artista, e provavelmente já te falaram isso, quando a gente gosta muito, né, de um artista, não sei o quê, eu lembro quando eu tinha cabelo e usava mullet nos anos 80, embora eu não tenha nada a ver fisicamente, as pessoas me comparavam com o Evandro, porque eu gostava muito da Blitz, eu era muito fã da Blitz e tal. O Luiz é muito fã do Renato. E embora fisicamente ele não tenha nada a ver com o Renato Russo, que ele é um cara bonito, ele falando nos vídeos dele, muitas vezes ele faz uns traços. Eu falo, ó, Renato Russo, já devem ter te falado isso, assim, né? Seja numa ajeitada do óculos ou numa inflexão e tudo. Quem já viu muita entrevista do Renato, assim como eu, consegue perceber coisas sutis, No assim, Luiz. no Luiz. Eu acho isso mó barato, assim. Eu fico feliz quando eu consigo perceber alguma coisa. Daí eu queria que você falasse isso, além, né, da obra do Renato, né, com a Legião Urbana, que a gente ama, do homem, do Renato Manfredini Júnior, assim, o legado dele, o que você acha que esse cara foi importante para a gente e que falta nos faz, né, um ser humano como ele nos dias atuais. O meu apelido na escola, na época do vestibular, era Renato Russo, que eu já tinha Ó, barba e meu óculos tá era vendo? igual ao do Renato Russo. Era No, de sacanagem mesmo. Eu fui e falei, eu quero óculos igual ao do Renato Russo. Eu não sei. Ó, agora eu tentei imitar o Renato Russo. a gente percebeu. Não, eu vejo o Renato Russo e o David Bowie, né? Dois artistas muito parecidos. Eu acho que, além do legado musical, tudo que aí não cabe aqui a gente ficar discutindo muito, eles trouxeram uma coisa que é mais ou menos aquele trecho da letra que eu falei, que é do Aloha, né? Do Aloha. Que eu falei, e meus amigos parecem ter medo de quem fala o que sentiu, de quem pensa diferente, nos querem todos iguais. O Renato Russo, assim como o David Bowie, né, eles mostraram, pelo menos para mim, que o mais legal é você ser diferente, sabe? Você ser igual, você é um nada, você é só uma massa de manobra, entendeu? Que está lá postando, que está todo mundo postando no Instagram, e você, por conta disso, você acha que está inserido num grupo, quando na verdade você não está inserido em nada, entendeu? E nada. Então eu acho que a principal coisa do Renato Russo, para quem é fã, é isso. Por exemplo, eu li um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho que era sobre o exercício que... Aqui, Rafael de Mesquita. Renato nem fazia caminhada com frequência. Uma vez li que ele tentou uma época, mas ele se achava feio e desajeitado para qualquer tipo de atividade física. Assim, para mim, o Renato Russo, ele é aquilo. Eu nunca joguei futebol na escola, eu nunca precisei ser do time de futebol da escola para ser uma das pessoas mais... Não falo populares, que eu nunca quis ser popular, mas uma das pessoas mais queridas da minha escola, Sim. entendeu? Eu tinha amizade com absolutamente todo mundo, sabe? Do nerd, entre aspas, que só tirava 10 e também do cara que era o craque do futebol, entendeu? Então, o Renato, a coisa mais importante para mim, e eu guio minha vida nisso, é aquilo: seja você mesmo, você não precisa ser o cara que faz esporte, se você não gosta, você não, sabe, acredita no que você faz. Eu penso numa coisa também muito importante, assim, o Renato Russo, né? Ele era um cara, eu nunca vi ele, assim, pode até ter tido, mas não era uma coisa comum. Eu nunca vi ele puxar saco de ninguém, assim,
tipo, nunca vi Fazer ele média, né? tipo fazer média, de repente, com Caetano, com Gilberto Gil, entendeu? Ele fazia a coisa dele. Mas isso não impediu, lá no show do Metropolitan que eu estava, o Caetano e o Gil estavam assistindo, né? Enfim, eu falo isso porque ele fazia a coisa dele, ele fazia da forma que ele pensava, os discos que ele pensava, entendeu? Você vê, foi fazer trabalho solo, chamou o Carlos Trilha, que era um garoto assim, né? Ele confiou no garoto, ele viu, pô, esse cara pensa que nem eu, vambora. Então, é isso que eu acho mais interessante do Renato Russo, que é o lema punk, né? A Legião Urbana, o Renato Russo, ele nasceu punk, né, no Aborto Elétrico, que era o do it yourself, né? Faça você mesmo. E você vê, ele se juntou com o Dado e com o Bonfá, que não são músicos virtuosos, mas eram os músicos que davam aquilo que ele precisava, entendeu? E fez da Legião aquele som único no Brasil, sabe? Exatamente. Então, acho que a coisa mais legal do Renato Russo, assim, é isso, de você acreditar. Aí a música, né, que ele falou, né, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Essa música, quando fez sucesso, né, ele já tinha morrido, eu estava passando o pior momento da minha vida, sabe? Tomando remédios de depressão e só querendo me jogar pela janela, sabe? E eu escutava aquilo e eu falava, né? Aí, não por acaso, nessa época eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, entendeu? A minha vida mudou completamente. E então também teve o dedo dele. Eu me lembro que eu vi aquela novela Mulheres Apaixonadas, né? E quando essa música tocava, eu começava a chorar, Que que era demais, exatamente cara. nessa fase, né? Então eu acho que, cara, quem tem o. Tem gente que não suporta a Legião, tudo, respeito, né? Tem coisas que eu também não suporto e dizem que é maravilhoso. A Mas pessoa está errada, na minha opinião. Ela precisa ouvir direito. preciso Tô ouvir brincando. direito. Eu acho que uma pessoa que entende a Legião, o Renato entende o David Bowie, por exemplo, são pessoas assim que É, não vou dizer mais felizes, mas eu acho que mais conscientes, talvez, assim, talvez mas isso que você falou, eu sempre tive muito isso com a música, Luiz. Por eu ser um garoto do subúrbio do Rio, e no Rio, você sabe, né, tem muito essa coisa, mais do que nas outras cidades, a Zona Sul e a Zona Norte. Eu sempre, nunca, não que eu sofri bullying e tudo na Zona Sul, mas em determinado momento da minha vida eu passei a frequentar a Zona Sul e a música me dava muita força para eu ser esse cara diferente na Zona Sul. Eu era o Sal de Cascadura e as pessoas não deixavam de gostar de mim, de serem meus amigos, me curtir e tal, por eu ser o cara diferente ali da turma. E muito dessa segurança, que eu sempre fui um adolescente muito tímido, eu adquiri na música, nas mensagens que a música me passava. E diferente de você, eu conheci essa música com 14 bis, que o Renato deu, saiu naquele álbum do 14 bis. Mas eu escutava com o Flávio cantando, com a participação do Renato, e essa música também, ela me deu um up, assim, sabe, para eu acreditar em mim. Que o refrão é isso, né? Quem acredita É um sempre mantra. alcança. Renato Daí tu, Luciani. vambora.